Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre as atualizações do Banco Banestes. É um banco pequeno que tem um potencial muito interessante a longo prazo e a gente vai passar nesses últimos resultados do Banco Banestes, já também projetando 2025. Precisamos aguardar ainda sair o último resultado de 2024, que é o quarto trimestre, mas eu já vou trazer para vocês uma introdução da situação atual do Banco Banestes, o BES3. Antes da gente começar aqui, já deixa o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, tá, pessoal? Ajuda bastante aqui no nosso crescimento do projeto, tudo bem? Lembrando a todos também que essa análise ela não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Muito bem, pessoal, vamos então analisar aqui os últimos resultados do Banco Banestes, recapitulando para vocês aqui. É um banco do estado do Espírito Santo, ele ainda é bem pequeno comparado com outros bancos na Bolsa de Valores, tanto na parte de quantidade de acionistas, como também na liquidez média diária. É um banco que tem uma distribuição bem interessante dentro do seu estado, tem mais de 1.700.000 contas e 1.400.000 clientes. A gente percebe aqui, analisando o cenário ano a ano, percebemos um aumento aqui na conta corrente, na conta poupança e na quantidade de clientes. Hoje existem, nesse momento, 781 pontos de atendimento também. Só para vocês terem uma ideia, as agências do Banco Banestes pegam 35% da região do Espírito Santo. Então é um banco centrado nessa região, que tem um market share bem interessante focando no Espírito Santo, mas que ainda é bem inferior aos outros bancos mais famosos. Até comentando sobre o market share, entro agora aqui no varejo e também na poupança como destaque. Reparem que no varejo, nos depósitos totais e na poupança, o Banco Banestes é um dos carros-chefes dentro do seu estado, perdendo apenas para a poupança, onde fica em segundo colocado atrás do Banco Caixa. Lembrando também vocês que é um banco público, tá, pessoal? Então esse é um outro ponto para vocês se atentarem caso vocês queiram investir no Banco Banestes. Bom, e agora a gente entra no seu lucro líquido. A gente percebe aqui que os resultados tiveram uma queda analisando os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, tá? Tendo uma queda de 7,6%. Com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, teve uma queda de quase 5%. E analisando o segundo trimestre de 24 para o terceiro trimestre de 24, tivemos uma queda de 9,2%. O resultado operacional também demonstrou essa queda, chegando aqui próximo a 8,8%, analisando os 9 meses do mesmo período no ano anterior e também analisando trimestre por trimestre. Se a gente pega o compilado geral, pessoal, a gente percebe que é um banco que vem crescendo esses lucros desde 2022. Reparem que os lucros chegavam num patamar de 71 milhões e teve esse crescimento aqui, tá? Esse lucro pode ter algumas variações, tá? Até porque o banco tem uma análise diferente. Então, daqui a pouco a gente vai olhar isso também. Passando para os resultados financeiros, os serviços tiveram um aumento aqui, analisando o terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2024, tivemos aqui um crescimento de 10%. Se a gente analisa aqui com relação ao segundo trimestre de 2024, teve um aumento de 5,3%, e com relação aos 9 meses de 23 com 24, tivemos aqui um aumento de 2,6%. Então, nessa parte, o banco teve uma melhora. As despesas administrativas, por outro lado, já tiveram um aumento aqui analisando os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, tá? A gente percebe, analisando o lucro, os resultados financeiros, que apesar dessa volatilidade nos seus resultados, é um banco que mantém uma consistência nesses resultados em si. Passando para o seu patrimônio, o patrimônio líquido do banco teve um aumento aqui de 6,6% com relação ao trimestre anterior e 3,2% analisando o segundo trimestre de 24 com relação a esse, tá? Então tivemos um aumento aqui, apesar da queda do seu ROI caindo para 15,5%. Reparem como o banco mantém também essa estabilidade no seu ROI, ponto interessante também. Os ativos totais tiveram uma queda com relação aos últimos trimestres, tá? Então, ponto para a gente ficar atento, mas vem mantendo também a sua estabilidade. Outro fator importante para a gente ficar atento aqui, pessoal, é o índice de Basileia, que nesse momento está em 14,1%, e agora a gente entra também na análise da carteira de crédito ampliada, onde nós percebemos um crescimento nessa carteira de crédito ampliada.
tivemos um crescimento aqui com relação ao terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24 de 12,4%. E tivemos um aumento com relação ao segundo trimestre de 24 de 4,4%. E vemos aqui que essa carteira vem crescendo com o passar dos últimos trimestres. Fator muito interessante aqui na minha opinião, tá, pessoal? A carteira de crédito comercial agora também teve um crescimento aqui. Ano a ano, tivemos um crescimento de 20,6% e trimestre por trimestre, 5%. Se a gente analisa aqui o crédito imobiliário, percebemos esse crescimento e o crédito consignado também vem tendo esse crescimento. Nessas carteiras de crédito, eu quero ficar de olho nesses próximos trimestres, até para a gente identificar qual que vai ser a reação do Banco Banestes perante essa situação que vem acontecendo na nossa economia. Como, por exemplo, o crescimento da taxa Selic, essa situação da inflação acima da sua média e os problemas fiscais, tá? Essa questão que a gente está passando nesse momento é o foco do mercado brasileiro para o início de 25. Agregando aqui agora mais um ponto sobre essa carteira de crédito comercial, para pessoa física, tivemos um crescimento aqui de 21,8% analisando ano a ano, e para pessoas jurídicas, um crescimento de 17,9% com relação aos resultados anualizados, tá? Passando aqui para os seus índices de inadimplências, os atrasos superiores a 90 dias para pessoas físicas tiveram uma pequena queda de 0,1 pontos percentuais, está nesse momento a 1,7%, e para pessoas jurídicas, nesse momento está a 3,3%, uma queda de 0,3 pontos percentuais. Importante a gente ficar atento a esses resultados nos próximos trimestres também, tá? Para a gente entender os níveis de riscos de crédito comerciais, temos aqui uma diversificação dos riscos dentro do Banco Banestes. O foco principal dos riscos estão nas carteiras AA e apenas A, tá, pessoal? Reduzindo bastante aqui o grau de risco. Porém, a gente tem que considerar o restante da carteira também, que pega aqui cerca de 26%, 27% aproximadamente. Passando para os recursos captados e administrados, os depósitos a prazo tiveram um crescimento aqui com relação aos últimos trimestres, tá? Apesar dessa queda com relação ao segundo trimestre de 24, se a gente analisa o histórico a longo prazo, desde 22, temos uma melhora aqui. Os resultados aqui da poupança também demonstram essa melhora, apesar de uma certa volatilidade. Se a gente pega aqui os resultados do depósito à vista e outros depósitos, aqui nós já tivemos uma queda com relação ao quarto trimestre de 22, por exemplo. Passando para fundos, pessoal, tivemos uma queda aqui nos fundos com relação ao quarto trimestre de 22, mas ainda estamos nos patamares interessantes. As letras, repasses e obrigações por empréstimos tiveram um aumento bem relevante com relação ao quarto trimestre de 22. É um banco que vem crescendo bastante nesses últimos anos, igual eu falei para vocês, pessoal, mas tem alguns pontos para vocês se atentarem. Apesar de ser um banco bem interessante, estar crescendo e ter uma rentabilidade muito boa e pagar ótimos dividendos, tema que já já a gente vai conversar, ele tem uma base acionária muito pequena ainda. Então, por conta dessa base acionária ser muito inferior, sua liquidez acaba sendo bem inferior também. E isso pode ser um problema, tá, pessoal? Se atentem a esse ponto, pois pode gerar mais volatilidades dependendo do período, ok? Um fator importante também para a gente olhar, já imaginando o longo prazo. Reparem que a base acionária vem crescendo desde 2018. Isso é muito interessante também, tá, pessoal? Demonstra que o banco vem se estruturando. É um banco que tem tag along 100%, salvo engano. As duas ações têm tag along 100%. Para quem não sabe, o Banco Banestes tem as ações ordinárias e preferenciais, mas o ativo que tem a maior liquidez é o BES3, tá, pessoal? Então fiquem atentos a isso, tudo bem? Repito novamente, cuidado com a liquidez do banco. Outro fator importante e que, na minha opinião, é bem interessante é a distribuição aos acionistas. O banco preza sempre por essa distribuição, ele mantém um dividend yield bem interessante, focando principalmente nesses últimos 3 anos. Daqui a pouco a gente vai olhar mais esse histórico. O payout do banco também é bem estruturado, mantendo aqui uma média de 50% até 60%, tá? E a distribuição
relação aos acionistas é dividido junto ao controlador, que é, no caso, o Estado do Espírito Santo, tá? As notas de rating de crédito seguem nos patamares de A a mais, tá? Aqui no Brasil é uma nota estável, mas pode vir a melhorar ainda também, tá? Acho que tem que ser um foco dos bancos. Bom, pessoal, passando agora para os seus indicadores e também dados financeiros, aqui a gente tem o seu lucro líquido no longo prazo. Percebam que vem crescendo ano a ano. Aqui a gente tem que verificar ainda o quarto trimestre por completo, mas nós percebemos que os resultados vêm crescendo. Isso vem agregando valor para o ativo, por isso que vem tendo uma rentabilidade muito atrativa. Vejam que em 5 anos, pessoal, temos aqui uma rentabilidade de próximo a 90%, entre 90% a 85%. Vem tendo essa lateralidade nesses últimos meses. Está acima do Ibovespa, está acima do CDI também, tá? Quem fez investimentos há 5 anos atrás no Banestes está conseguindo ter um retorno interessante. Eu considerei aqui R$100.000, mas a liquidez média diária do banco é praticamente 100 mil. Então você precisa tomar um pouco de cuidado. Se você tem um patrimônio muito elevado nesse banco, na hora que você for vender, você pode ver o valor da ação começar a cair no momento que você começa a fazer as suas vendas. Então, se atentem a esse ponto, tá, pessoal? Parece uma coisa simples, mas não é. É um banco que tem uma quantidade de papéis pequena com relação aos outros, tá? Tem um potencial enorme de crescimento, apesar ainda de precisar ganhar mais liquidez, ganhar mercado nesses próximos anos, tá? Um fator importante que eu fico de olho é os bancos que batem de frente com ele, como por exemplo o Mercantil, que também teve uma rentabilidade muito interessante nesses últimos meses e tem um potencial de crescimento muito atrativo também, tá? Tá dentro dessa carteira de bancos menores com potenciais de crescimento. Dentro dessa carteira, entre aspas, tá? Eu considero o Mercantil, considero o Banco BMG, o Banco Paine. Então tem vários bancos pequenos com potenciais de crescimento a longo prazo. Temos também o Banco ABC, que tem potencial de crescimento, tá? Voltando aqui para os dados financeiros, é um banco que tem margens um pouco mais apertadas, talvez precisaria melhorar essa margem, tá, pessoal? De olho nesse ponto, apesar de estar entregando resultados interessantes, conforme a gente viu. E passando para os seus dividendos, aqui a gente percebe que nos últimos 3 anos ocorreram bons pagamentos de dividendos. 22, 23 e 24, o banco pagou dividendos superiores a 6%. Em 24 finalizou acima de 7%, até por conta da queda dos seus resultados. E esse dividendo vem aumentando desde 2014. Repara como vem acontecendo esse aumento de forma gradativa. Em certos anos tem uma certa queda. Depende muito do momento do banco, dos seus resultados e também da situação econômica, tá? Vejam que em 2016 teve uma queda, em 2020 também teve uma queda. Então, dependendo do cenário de 25 e 26, a gente pode até enxergar uma queda, mas o longo prazo acaba sendo muito positivo. E aqui a gente também tem que analisar o yield on cost. Se você compra hoje e o ativo rentabiliza, ou seja, tem um crescimento da sua ação, além também de crescer o seu LPA, o seu lucro por ação, e o banco manter um payout próximo a 50%, a gente vai também ver um crescimento no DPA, conforme a gente vem acontecendo, onde o ativo saiu de 7 centavos em 2015 para 59 centavos em 2024. Em 10 anos, tivemos aqui um crescimento muito atrativo, mas logicamente a gente tem que analisar o cenário de cada ano. Ou seja, em 2015 o Banco Banestes era outro banco. Nesse momento o Banco Banestes está em um outro patamar com relação a 10 anos atrás. E vai ser um outro banco a 10 anos à frente, tá, pessoal? De olho nisso também. Até para confirmar isso, vejam aqui o crescimento dos proventos pagos nesses últimos anos e o LPA. O LPA cresceu e os proventos acabaram também crescendo. Então isso é um ponto bem interessante para a gente analisar aqui dentro do Banco Banestes. Quanto ao seu payout, pessoal, a gente tem a média aqui de 43% na média de 10 anos, tá? Não é um banco que vai pagar um payout muito acima da sua média, até porque dentro do seu regulamento não pode exceder 60% de pagamento, e aí você para pensar, poxa vida, então um banco vai deixar de pagar dividendos? Não, ele mantém uma média acima de 40%. E na minha opinião é muito interessante, pois o banco consegue reinvestir nele mesmo e ao mesmo tempo pagar dividendos aos acionistas. Conforme eu já disse em outros momentos, é uma estratégia, na minha opinião, muito interessante, perfeita para ambos os lados, para os acionistas e para a empresa em si, tá bom? Um fator que muitas pessoas ficam com o pé atrás no Banco Banestes é esses centavos que ele paga mensalmente. Porém, pessoal, a gente tem que se atentar
em 2 períodos do ano, entre maio e junho e também novembro e dezembro, tá? Em 2020, o Banco Banestes, ele anunciou em maio 20 centavos e em junho 10 centavos. Isso já desconsiderando os descontos de impostos dos juros sobre capital próprio. E em 24 foi anunciado também em novembro 12 centavos. Então temos aqui os resultados semestrais que o banco entrega a mais, além desses 2 centavos. Então, além de você estar ganhando esses 2 centavos, em 2 meses ao ano, você recebe mais dividendos. E isso agrega valor e é isso que eleva o dividend yield que eu já trouxe para vocês aqui, tá bom? Esses 2 centavos seriam como os JCPs pagos do Itaú e do Bradesco, por exemplo. Já que a gente está conversando aqui sobre esses pontos, vamos conversar também aqui sobre o preço teto e as margens de segurança do Odécio Bazin de 6%. Levando em conta os últimos 12 meses de pagamentos, a gente tem aqui um desconto de 11, quase 12% de margem de segurança. Isso deixa o ativo com uma margem com preço teto de 9,54 centavos. Então reparem que essa queda acabou sendo bom para quem foca em dividendos. Se a gente olha o cenário em 3 anos, praticamente não tem muitas mudanças. O seu preço teto acaba tendo uma queda para 9,35, caindo sua margem para 9,7%. Em 5 anos, por conta de 2021 aqui, já temos uma queda de 15%, tá? Então acho que o ideal é a gente analisar 12 meses e 3 anos nesse caso aqui, tá? Uma curiosidade também, tá, pessoal? O banco já tem anunciado aqui 2,88% de yield, né? 24 centavos anunciados que serão pagos em 25. Dentro da sua piscina dos dividendos, pegando o histórico de 12 meses, reparem que estamos dentro dessa margem para você receber. Já existiram oportunidades para você receber também esse yield desde 2022. E se a gente pega o histórico também aqui de 3 anos, estamos dentro dessa margem de oportunidade. Reparem que existiram outras oportunidades apenas em 2023, tá? Mas igual eu falei para vocês, tem essa variação do pagamento ser maior, do pagamento ter um potencial de aumentar nos próximos anos. Por curiosidade, eu também trouxe para vocês aqui o preço justo de Graham. Temos uma margem de segurança muito boa, mas reparem como o banco trabalha abaixo desse preço justo. Ele vem crescendo, o ativo também vem crescendo, mas ele trabalha abaixo desse preço justo. Eu prefiro não analisar esse preço justo de Graham, até porque o patrimônio dos bancos variam, tá? Então eu prefiro olhar o preço teto nesses casos. Lembrando que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá, pessoal? A gente consegue identificar preço teto, valores intrínsecos, além também de todas essas correlações de indicadores que eu trouxe para vocês, como o LPA, junto com os proventos pagos, fora as recomendações de carteiras aqui de dividendos e também de rentabilidade. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem depois e também o QR Code para quem se interessar, beleza? Bom, pessoal, vamos conversar então agora sobre as projeções técnicas de BES3. É um ativo que vem trabalhando em tendência de alta desde 2015, mas antes desse período, o ativo teve volatilidades maiores. Reparem que o Banco Banestes já trabalhou em patamares bem mais elevados em 2008, mas teve essa queda, tá? Um dos motivos dessa queda foi porque teve o anúncio das ações preferenciais, teve início das ações preferenciais, que é o BES4. Então acabou tendo uma certa volatilidade aqui, tá? Posteriormente a isso, o ativo teve aqui uma volatilidade e agora vem engatando essa tendência de alta desde 2015. Muito interessante. Passou por momentos negativos da economia, passou por aquele momento bem ruim da economia também de 2012 até 2015, de 2022 também. Então cabe a gente analisar esses períodos dentro do banco, tá? Igual eu falei para vocês, é um banco que, se você olhar em 2013, a base acionária era bem inferior do que é hoje, tá? Hoje já vem tendo um crescimento, apesar de ser bem inferior ainda, tá bom? Olhando o cenário atual da sua tendência, pessoal, é um ativo que vem trabalhando nesse canal de alta. Bem interessante a gente acompanhar essa tendência, tá? Acho que alguns pontos interessantes para a gente se atentar é o período de 2020 até 2022. Repare que ele trabalhou em tendência de baixa, em certas lateralidades, mas não teve muita queda relevante aqui. Então, nesse momento de elevação na taxa de juros, é importante a gente olhar esse cenário também. Em 2015 para 2016, também teve essa lateralidade, não teve uma volatilidade tão relevante. Em 2018 também teve essa queda, mas não foi tão relevante também. Então, é um ativo que desde 2015 vem se mantendo numa tendência, apesar desses momentos atípicos da economia. Então, eu quero ver como que vai ser a reação do Banestes perante a essa situação que a gente está passando nesse momento da nossa economia. Se ele vai se manter nesse histórico desde 2015 ou se ele vai ficar
mais lateralizado como aconteceu de 2009 até 2015 aqui, trabalhando bem mais lateralizado, tá? Essa queda aqui da pandemia chegou em 32%, só para vocês terem uma curiosidade aqui também, pessoal. Pois bem, analisando agora o cenário atual do Banestes, reparem que o ativo vem andando de lado nesses últimos meses. O ano de 2024 foi marcado por essa lateralidade. Deixei até demarcado essa região vermelha aqui para vocês realmente compreenderem que tem um suporte aqui desse período mais lateral. Então, entre os 9,15 até essa região aqui, dos 7,70 até os 7,80, 90, é uma região que vem se mantendo nesses últimos meses, tá? Essa região dos 9,15 é uma projeção de Fibonacci dos movimentos maiores. Então, de olho nessa região também. A gente tem outras regiões mais importantes acima, mas eu prefiro destacar por enquanto essa lateralidade nesse momento. Temos aqui a região dos 9,86 como um dos focos principais nesse primeiro momento, tá? Bom, analisando agora o cenário de baixa, pessoal, caso o ativo venha ter uma queda aqui rompendo essa região de suporte, pode vir buscar a primeira projeção a 7,48. Posteriormente a isso, pode vir buscar o 7,13 e assim vir buscar o 6,92, que seria a primeira retração desse movimento maior aqui, dessa alta, e um dos suportes mais fortes desse momento. Tem outras projeções mais abaixo, tá? Como a região dos 6,69 e 6,51, e aí chegamos em outra retração, outro suporte muito relevante, pois tem um suporte de Fibonacci, uma projeção também dessa movimentação aqui da lateralidade atual, tá, pessoal? Que seria 8,16, 8 e 19, beleza? Mas para chegar nesses patamares, teria que ultrapassar esse canal de alta, beleza? Então vamos acompanhar nesses próximos meses aqui de 2025 para verificar como que vai ser o Banco Banestes perante essa situação que a gente está vivendo, tá? Se ele vai ainda continuar nessa lateralidade ou se vai ter uma queda mais acentuada aqui, tá? No seu gráfico semanal, tivemos aqui essa queda mais acentuada, depois tivemos essa crescente nessas últimas semanas de 2024, vindo buscar a média móvel dos preços das últimas 20 semanas, e agora a gente tem que entender se vai manter um padrão técnico vindo buscar um rompimento aqui, ou se vai vir buscar os 9,15 e assim continuar trabalhando nessa região que eu falei para vocês, tá? No gráfico diário fica nítido essa queda, tá, pessoal? Mas nesse momento estamos numa região muito importante de uma possível reversão. Ultrapassando essa região aqui dos 8,54, pode vir caminhar para patamares maiores, tá? Aí nesse caso, dá até para a gente projetar aqui um Fibonacci, já imaginando cenários mais acima, beleza? Reparem como o ativo também tem volatilidades atípicas, né, pessoal? Isso é por conta da sua liquidez média diária baixa, ou seja, quando entra um player com um valor financeiro muito acima da média, acaba fazendo o preço aqui. Vejam esse exemplo que aconteceu no final de 24, em 2 oportunidades, tá? Em 3 oportunidades até. Então, de olho nesses pontos, é um ativo ainda pequeno, então tem que se atentar nesses pequenos detalhes que podem fazer diferença nos preços, tá? Analisando os seus indicadores, temos aqui um PL a 7 vezes o lucro, dentro da sua média histórica, tá? Momentos que o ativo chegou nesse patamar foi em 2020 e em 2018, tá? Chegou a ter um desconto maior em 2022 e também abaixo de 2017, né? 2017, 16 e 2015. Preço sobre receitas está abaixo de 1, o histórico é trabalhar abaixo de 1, suas margens são mais apertadas mesmo, está dentro dessa média histórica, e o PVP nesse momento está 1,18. Está até em um patamar elevado com relação à sua média histórica. Então, de olho nesse ponto também aqui. Um indicador interessante é o ROI do Banestes, tá, pessoal? O ROI tem uma média interessante e bem estável, tá? O VPA vem crescendo, o valor patrimonial por ação, e o LPA também vem crescendo, desconsiderando alguns anos atípicos aqui, tá? Esse crescimento no LPA é muito positivo, pois afeta o preço da ação. Outro fator importante também para a gente se atentar é o CAGR de lucros dos últimos 5 anos. Reparem que a média é de 10%, pessoal. Se manter essa média nesses próximos anos, a gente vai enxergar um crescimento do LPA nesses próximos anos também. E o que isso quer dizer? A gente vai enxergar um crescimento na rentabilidade e também, consequentemente, nos dividendos e também na qualidade do ativo, tá? Vai começar a chamar mais atenção. Esse CAGR é muito interessante, apesar dessa queda desde 2022, né? Reparem como teve uma queda de 14,5% a 10%, mas ainda está dentro da sua média histórica. O índice de Basileia do Banco Banestes
segue também um padrão dentro das normalidades do Banco Central, tá? Apesar de ter uma queda desde 2015. E uma coisa que me chama a atenção também é o guidance do Banco Banestes. Desse último resultado que o Banco Banestes anunciou, que é o terceiro trimestre, temos o guidance aqui, eu quero ver depois o 2024 completo, eu trago até para vocês. Reparem aqui que os indicadores da carteira de crédito ampliada teve uma rentabilidade melhor do que o esperado, bem interessante. Os depósitos totais ficaram abaixo aqui do esperado, a eficiência operacional ficou acima do esperado, as despesas operacionais ficaram acima do esperado também, 0,5 pontos percentuais, e serviços e seguridades ficaram abaixo do esperado. Para quem não sabe, o banco tem também uma parcela em seguridade, tá? Cerca de 13% da sua receita vem de seguros. Interessante também, porque esse setor é bem perene, né, pessoal? Bem interessante esse ponto aqui também. Essa estratégia de demonstrar ao mercado um guidance é muito interessante, na minha opinião, tá? As empresas maiores fazem isso, na minha opinião, agrega muito valor pro acionista, tá? Quanto maior for a transparência das empresas pro acionista, melhor na minha opinião. Então, pessoal, trazendo aqui a análise desse último resultado, o banco manteve um crescimento da sua carteira de crédito, apesar de ter tido uma queda aqui nos seus resultados, ainda se mantém resiliente. É uma das estratégias do banco manter uma expansão dessa carteira de crédito de forma sustentável, fidelizar uma base de clientes também e manter o crescimento com eficiência e investimento contínuo em gestão e TI. Então, é um banco que vem mantendo pagamentos de dividendos, estabilidade e crescimento aqui. E caso ele mantenha esse crescimento para o longo prazo, tem boas perspectivas. Mas a gente tem que ficar de olho se ele vai se manter nesses patamares, tá? Ainda mais perante essa situação que a gente está passando nesse momento, que pode vir a passar em 26, tá? Então fiquem de olho, acompanhem minuciosamente todos esses detalhes. Bom, atualizações do Banco Banestes feitas. Espero agora o quarto trimestre de 2024 sair para a gente finalizar agora o ano de 24 e entender como que foi o ano passado e todos os seus detalhes até para a gente projetar de forma mais detalhada o ano de 25, tá, pessoal? Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda novamente, e para quem gosta desses tipos de bancos menores, tem uma análise que eu fiz também do Banco Mercantil, que cresceu bastante nesses últimos meses e anos, tá? Vou deixar aqui no lado para vocês darem uma olhada depois. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.